Bom, beleza, vamos lá então, galera. Hoje, aqui em BO2, a gente vai terminar essa parte de ciclos biogeoquímicos para falar do ciclo do enxofre e do ciclo do fósforo. Então, vamos lá, essa parte é bem rapidinha para eu poder entrar em sucessão ecológica. Então, estamos no slide 49, eu enviei para vocês pelo WhatsApp, tá? Reparem lá. Bom, assim como a gente já tinha visto anteriormente, né, por exemplo, lá no carbono, a gente também consegue utilizar o enxofre como fonte de energia. Os organismos que fazem quimiossíntese podem realizar esse processo para conseguir extrair energia de compostos inorgânicos, de rochas, né? A gente chama isso de processos quimiolito-autotróficos. São bactérias que costumam viver em ambientes inóspitos. A gente vai ver isso também já já em sucessão ecológica. Então, esses compostos que são ricos em energia, né, compostos por enxofre, eles podem servir de matéria-prima para esse tipo de processo. Então, o enxofre, ele é um elemento, né, uma rocha que tende a ser meio amarelada, tá? Ele tem uma capacidade de queima muito alta, então tá aqui uma imagem para vocês verem no slide 52, tá? Vou voltar para cá. Bom, além disso, ele é usado para a formação de ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte, explosivos, fertilizantes, corantes e assim por diante. Como eu tinha dito, eles são muito encontrados em regiões próximas de lagos vulcânicos, né? Ou seja, vulcões ou rochas sedimentares desses vulcões, mas você também encontra em gás natural, carvão, por exemplo, tá? Então, é bem comum o enxofre. Lembrando que o enxofre ele faz parte da nossa vida, né? A gente acabou de falar das pontes de sulfeto, tem enxofre, enfim, entre outros elementos aí que vão estar presentes para os organismos de uma maneira geral, tá? As bactérias fazem fermentação, né, no nosso intestino, liberam gás contendo enxofre, por isso o pum, né, flatulência, ela tem um odor característico, né, que é justamente por conta da quantidade de enxofre. O enxofre, ele tem um cheiro forte, né. Então, aqui tem um ciclo, né, no slide 53, para a gente poder ver como é que funciona mais ou menos a passagem desse enxofre pela nossa atmosfera. Então, a gente tem aqui o sulfato, tá? A absorção da planta. A gente tem o enxofre orgânico, que é o que está presente, obviamente, nos animais. O absorvido pelo corpo, ou o enxofre mineral que está na rocha. Então, o que acontece aqui? Vamos tentar entender isso. O que vocês têm que perceber é que a absorção do enxofre nas plantas tende a ser na forma de sulfato. Lembra, no ciclo do nitrogênio, existe uma peculiaridade aqui interessante, que lembra o ciclo do nitrogênio. Lembra que o ciclo do nitrogênio, a absorção dele pelas plantas era na forma de nitrato? Porque é isso que você tem que pegar aqui no ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre, ele depende do enxofre na forma de sulfato, para ter a sua absorção pelas plantas. Então é basicamente isso que você tem que entender. E o enxofre ele vai entrar no resto da cadeia, tá? Através desse sulfato. Então o sulfato presente nas plantas vai passando pela cadeia alimentar. Outra coisa interessante que pode cair em prova em relação a esse ciclo aqui é a questão da lixiviação. Tá? O sulfato, ele tende a ser um daqueles compostos que é carregado no processo de lixiviação, né?
Não, quem fala muito sobre isso é geografia. Vocês lembram o que é lixiviação? O processo de quando você carrega, né, substâncias que estão sendo decompostas, beleza? E essas substâncias, elas são carregadas, essas substâncias podem contaminar outros ambientes, então é um processo bem conhecido que cai no vestibular, mas num contexto mais da geografia do que da biologia. Mas é importante que a gente saiba, tá? Bom, tendo dito isso, deixa eu passar aqui, porque estava tocando toda hora ali o WhatsApp atrapalhando. Então agora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, tá? Uma outra imagem mostrando essa questão do enxofre, só que num outro contexto agora. Bom, a gente tem a liberação do enxofre, por exemplo, pelas erupções vulcânicas, pelos combustíveis fósseis, né? Por emissões oceânicas, por exemplo, e tudo isso, então, vai liberar aqui dióxido de enxofre, beleza? Esse dióxido de enxofre, ele reage com a água, tá? E quando ele reage com a água, você tem lá a formação de ácido sulfúrico, né? Ou do próprio sulfato. Nesse caso aqui, né, na formação do ácido sulfúrico, quando você tem a formação de massas de ar e elas precipitam na forma de chuva, essa precipitação aqui na forma de chuva faz com que a gente tenha uma corrosão, né, desse material orgânico que está disposto aqui em cima da superfície terrestre, beleza? Então, o que acontece é justamente que a gente tem a perda desse material aqui, e por conta disso, a gente tem corrosão das matas, perda, né, da biodiversidade, a gente tem também, os animais consomem água com maior quantidade de acidez, então isso vai prejudicar provavelmente o sistema gastrointestinal desses animais. Então, tudo isso aí é importante para que a gente saiba no contexto global. Cai muito mais isso aonde? No Enem, por exemplo, no UERJ do Exame de Qualificação da Vida, né? Ou provas não específicas particulares. As particulares específicas não vão cobrar tanto isso, vão querer saber alguma coisa mais detalhada, tá? Lembrando que o ciclo que mais cai é o ciclo de nitrogênio disparado. A do fósforo, lembrando, primeira coisa, qual a importância do fósforo para a vida, né? Lembra que forma o ATP, né, que é a molécula que carrega energia. Lembra que ele forma os nucleotídeos, né? O nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. É muito importante, beleza? E ele é um regulador também, ele é um cofator. Então, tudo isso aí são exemplos da importância do fósforo para o nosso corpo, tá? Então, ele coloca ali o metabolismo respiratório, né? Porque depende do ATP, o ATP depende do fósforo. Processo fotossintético também. Existem rochas que são ricas em fósforo, tá? A erosão delas carrega esse fósforo para a água, e aí ele é acumulado, né, por decantação no fundo dos oceanos, beleza? Então acaba não sendo muito utilizada por conta disso. No entanto, quando os animais morrem, né, o fósforo ele volta para o solo, então você aumenta os níveis de fosfato durante a decomposição, e as plantas utilizam isso, então elas recompõem esse processo. Eu vou colocar uma imagem para ficar mais fácil para vocês. Então você tem os animais, né, as plantas morrem, se decompõem, liberam fosfato, isso é carregado para o ambiente, precipita, ficam lá nas camadas mais profundas dos oceanos, né, com a atividade vulcânica, isso aqui retorna para a superfície. E aí retorna e solidifica junto, o sedimento, né, junto com as rochas, ou então é liberado na forma de gases e elas precipitam e caem, né, com a chuva sendo carregada de volta para o oceano. Eu conto no dedo, assim, de uma mão, quantas questões já caíram sobre o ciclo do fósforo. São muito
poucas as questões. Então, assim, cai muito mais sobre a bioquímica, né? Falar sobre fosfato, falar sobre, sei lá, a importância dele no ATP, a importância dele no material genético, do que simplesmente falar do fósforo puro no ambiente. Se tivesse caído alguma coisa dessa, cairia no Enem, e bem provável, sim. Em outras provas, eu acho difícil que isso venha a acontecer. Tá? Mas eu não podia deixar de passar por aqui para que vocês vissem. Dúvidas aqui? Se vocês não tiverem dúvidas, a gente vai passar então para a aula de hoje, de fato, que era o finalzinho da aula anterior, para a gente poder falar então de sucessão ecológica, que é a aula de hoje. Então vamos lá. Sucessão ecológica, galera. A gente viu os ciclos das coisas, né? Então existe um ciclo também na formação dos grupos de animais para formar as cadeias alimentares. Tá? Então, isso não começa do nada, né? Tipo, tem uma floresta, a floresta amazônica começou quando e como. Então, a sucessão ecológica, ela vai explicar isso. Ela vai explicar como é que se dá a elaboração, ou seja, a construção de uma cadeia alimentar, uma teia alimentar. Como é que o ambiente está envolvido nesse processo? Então, essas são as perguntas que a gente espera responder nessa parte da aula. Tá? Então, a ideia é que os organismos, eles se desenvolvam... Só um minuto, que eu acho que alguém entrou. Bom, os organismos, eles vão ser introduzidos no ambiente, né, de maneira progressiva, né, dos mais simples aos mais complexos. Então, essa é a ideia que vai ocorrer nessa etapa aqui de sucessão ecológica. Até chegar a um ponto que o meio ele já oferece todos os recursos para os organismos que vivem ali, e por isso, vamos lá, e por isso, só um minutinho, e por isso a gente precisa que os organismos mais simples eles permitam, né, uma mudança do meio, para que essa mudança do meio, né, tenha condições de suportar animais que sejam mais complexos. Por exemplo, vamos tentar contextualizar isso aqui. Numa ilha, chega numa ilha e a ilha tem vários animais, tem várias plantas. E aí, como é que surgiu essa ilha? Como é que os organismos ali dentro surgiram? Tá aparecendo outro? Espera aí que a gente vai resolver isso. Vê se agora vai, meninos. Foi? Agora consegue? Beleza, porque estava ainda no slide anterior, eu estava projetando a janela. Perdão. Então, vamos lá. Então, eu estava fazendo analogia, né?
Analogia de quando um animal mais simples, ele, ele entra no ambiente, modifica o ambiente, ele permite a entrada de um outro mais complexo. E a gente vê isso muito bem, né, exemplificado numa ilha. Era essa a ideia. Quando a gente chega no topo, o ambiente já não consegue mais suportar a entrada de nenhum outro organismo, a gente diz que já atingiu a comunidade de clímax, tá? E existem lugares, né, os ambientes eles não são iguais. Então a Mata Atlântica ele vai permitir um clímax, uma comunidade de clímax, diferente de outros lugares, do Cerrado, da Caatinga, assim por diante, tá? Então, isso envolve um pouco biomas também, né? E a gente vai chamar essas espécies que vão permitir a entrada, que vão permitir a entrada de outros organismos mais complexos, a gente vai chamar isso de espécies pioneiras, tá? As espécies pioneiras, elas são justamente essas que vão iniciar o processo da sucessão ecológica nesses lugares inóspitos. E esse processo da passagem de uma espécie para outra a gente vai chamar de sucessão ecológica. Então, você tem aqui uma comunidade pioneira, passa por uma comunidade intermediária, pode ter várias intermediárias, tá? E no final você tem a comunidade clímax. Então, tem uma pioneira ou algumas pioneiras que sucedem para comunidades intermediárias até atingir a comunidade de clímax, que é quando já não tem mais, o ambiente já não tem mais uma capacidade de suporte suficiente para aumentar em quantidade, para aumentar em biomassa. Então, por exemplo, eu tenho uma rocha nua, né, um ambiente estéril. Aí entram líquens e começa a povoar e causar intemperismo e erosão nas rochas, né, que é a segregação dessas rochas, fazendo com que isso se transforme em terra, permitindo o aparecimento de plantas que tenham raízes, mesmo que pequenas. Repara que a quantidade de terra aumenta, de rocha diminui. Então aqui você já tem briófitas, né, que viram ervas aqui, que permite a entrada de ervas, que permite a entrada de arbustos e pequenas árvores, até você ter a floresta como um todo. Então eu tenho aqui no início, né, nos líquens, eu tenho a ecese, as comunidades intermediárias seriam todas aquelas do meio, cada uma vai ter uma quantidade de comunidades intermediárias diferenciada, e você tem a comunidade clímax, que é o final. E aí, qual é o nosso objetivo? Entender, então, as características dessas etapas. Então, a comunidade pioneira, que é chamada de ecese, ela se instala num ambiente que é despovoado, um ambiente que não tem ninguém, né, um ambiente inóspito, geralmente rochas, tá? Bom, nesse caso, né, como é um ambiente que está inóspito, um ambiente que não tem nada, os seres que entrarem ali, eles têm que ser muito tolerantes às variações ambientais, à exposição, porque não tem nada protegendo eles, tá? Tem que ser seres autótrofos, porque não tem, se não tem ninguém para comer, como é que um heterótrofo vai viver ali? Então, uma ecese nunca vai ser habitada por seres heterótrofos, sempre por autótrofos, tá? Existe uma grande capacidade de modificação do meio, justamente porque eles vão causar aquele processo de intemperismo e erosão, tá? Além disso, há uma baixa diversidade de espécies, pô, óbvio, entrou uma espécie agora, né, inóspita. Então não tem como você esperar que haja uma biodiversidade absurda, né? Vai ser uma coisa bem mais limitada, bem crua mesmo, tá? Além disso, a produção primária bruta, né? Aquilo que uma espécie, né, um indivíduo, ele produz para poder consumir. Então, nesse caso, você vai ter ali uma PPB, que a gente chama assim, superior ao próprio consumo, ou seja, ele tem que dar conta de produzir algo que ele consome e ainda sobre. E isso acontece, por exemplo, nas cianobactérias, que são as algas azuis, são essas que a gente chama de pulmão do mundo, né, porque produz muito oxigênio. Os líquens, que é uma associação de fungo com alga, eles inclusive são classificados como, perdão,
eles são classificados como espécies que têm, assim, eles costumam aparecer em locais aonde não tenha poluição. A gente chama isso de bioindicador, tá? Então, os líquens são bioindicadores, as cianobactérias também, tá? A gente tem as gramíneas que são bem comuns, né? Então, são exemplos aí que a gente tem de seres vivos que possam representar uma comunidade pioneira. Então, os líquens, como eu disse para você, beleza? As gramíneas, né? Então, tem ali nas gramíneas capim, grama, relvas, muito fácil de você encontrar. E repare onde eu encontro muito isso. Na entrada de uma floresta, né? Por exemplo, se você for ali em Grumari, não sei se vocês já foram à praia ali, né? Depois do recreio, vai prainha, lá no final, Grumari. Você tem uma reserva ecológica ali, não tem urbanização, né? Então você tem a praia, tem uma ruazinha ali para você parar o carro e atrás o início de uma área de conservação. E aí você vê que o início é tudo relva, né? Tipo grama. E aí você vai olhando lá para o fundo tem a floresta. Então, né? Um maciço. E nesse maciço tem uma floresta. Então, isso é interessante, porque ali a gente vê o processo de sucessão ecológica, porra, nitidamente. Você vê a praia que não tem nada, lugar inóspito, né? Areia altamente exposto à temperatura, a areia fica muito quente, muito gelada, ninguém se desenvolve ali direito. Aí você vai um pouco mais para dentro do continente, você já vê algumas gramíneas, algumas relvas, alguns cactos, depois vem os arbustos, e aí se for entrando, invadindo o continente, vai ficando cada vez mais denso, vai ficando cada vez mais rico em seres vivos, tá? Então aqui uma imagem para você ver justamente isso, os exemplos, né, dessas espécies pioneiras, ou seja, lugares onde você não encontra muitos organismos diferenciados, né, biodiversidade é baixa. Então, vamos lá. O que a gente tem como alteração ambiental causado por essa ECESE, por essa comunidade pioneira? Redução, só um minuto que entrou alguém. A gente tem redução brusca das variações de temperatura do solo. Então, o solo já não vai ficar variando tanto como antes. Eu vou parar aqui rapidinho só porque a Tainá fez uma pergunta, eu não vi. Você pode explicar de novo a capacidade de modificar as condições ambientais? Então, eu vou falar aqui, tá? E quando você tem uma espécie que entra no ambiente e modifica o ambiente, tipo, eu tenho um líquen, eu tenho gramíneas que estão se enraizando, né? Segregando as rochas, transformando a rocha em terra. Então, a terra consegue absorver água. Então, se eu consigo absorver água, e a água tem um alto calor específico, a temperatura do solo já não vai variar tanto como se fosse a rocha pura, que fica esquentando, resfriando. Entendeu, Tainá? Então, isso é uma maneira que você tem de tentar diminuir um pouco a exposição do ambiente, tá? As variações ambientais. Então, você tem ali redução das variações de temperatura do solo, por causa disso que eu acabei de falar para a Tainá. Esse aumento da umidade, porque se eu tenho mais árvores ali, elas retêm a umidade próxima. Quando você vai numa floresta, não sei se vocês já fizeram trilha, costuma ser bem geladinho dentro da trilha, por causa da umidade que elas retêm, né? Se você for num ambiente aberto, você quase não vai ter umidade, porque vai evaporar muito mais fácil, né? Aumento da deposição da matéria orgânica, então a gente vai ter ali muito mais matéria orgânica, porque você tem um solo poroso, você tem plantas e animais que vivem ali em cima, que vão ser decompostos, compor esse solo. Aumento da disponibilidade de nutrientes justamente por conta dessa decomposição, tá? Aumento da retenção de água está no primeiro tópico que eu já havia explicado. Intemperismo nada mais é do que essa
essas reações químicas que ocorrem no solo graças a essa comunidade pioneira, e esse intemperismo tem como consequência a erosão, por isso que a rocha vira areia, vira terra, né? E a estabilização do solo, que é você ter menos modificações desse meio. Tudo bem quanto à comunidade pioneira? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, quem É, está falando? Inara, Fala, Inário. você estava falando que a comunidade primária, pioneira, ela aumenta a deposição de matéria orgânica, né? Porque teria outros seres vivos que morreriam e eu não entendi direito a parte, mas isso não seria tipo a secundária ou sei lá, o clímax? Porque quando a gente tem a primária, a gente só tem poucas espécies, né? Ou então só uma, sei lá. Eu não tô entendendo muito bem isso. Você pode repetir, por favor, Inário? Peraí, deixa eu pensar melhor. É porque você tinha falado que a espécie pioneira seria, por exemplo, é, sei lá, uma área que não era habitada e ocorreu, tipo, de líquens habitar aquela área, certo? Beleza, certo. Mas aí você também começou a falar que as alterações ambientais causadas pelas espécies pioneiras poderia ser o aumento da deposição da matéria orgânica. Mas, tipo, por quê? Se só tem líquen, não tem outra espécie. Quando tem outra espécie, já não vira comunidade intermediária? Quando tem outras espécies, sim. No caso da pioneira, só vai ter aquele grupo, mas eles ainda assim morrem, e essa morte desse grupo vai servir de matéria para decomposição, de decomposição para aumentar a matéria orgânica no solo. É isso que você não entendeu? Não, tipo, isso faz sentido, só que você tinha falado como se fossem mais espécies que morressem. Não, no caso da comunidade da ESSESI, né, da pioneira, só tem um grupo só. Então você só vai ter gramíneas, você só vai ter líquens. Agora, cada ambiente vai ter um grupo diferente. Eu não vou Uhum. sempre ter líquens ou sempre ter cianobactérias, vai depender do ambiente que você esteja. Tá. Então, quando eu disse isso, é porque você tem vários lugares e cada lugar com o seu grupo específico. Não que seja um lugar com vários grupos juntos. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, então na intermediária aqui, né? A gente já tem um pouco mais de complexidade, não é um grupo só, né? Então já tem um pouco mais de biodiversidade. Comunidades arbóreas já podem se desenvolver porque eu não tenho só rocha, eu tenho terra também, então dá para você estabelecer raízes. Bom, e é basicamente isso. Lembrando que a comunidade intermediária ela pode ter mais de uma, né? Então, vou te dar um exemplo. Ó, tem uma rocha nua, a ESSESI vem, né? A comunidade pioneira se instala, e aí depois, até chegar ao clímax, eu passei por três intermediários. Então, isso é uma característica dessa etapa, né? Da comunidade intermediária chamada de séries. Bom, a clímax, que é o último degrau, é quando eu tenho maior biodiversidade, nichos ecológicos variados, começam relações ecológicas, né? Por conta disso. A produtividade líquida é igual a zero, que significa o quê? Se você tem uma floresta que é muito grande, o que, que você acha? Ela consome muito ou pouco? Ela consome muito, né? Porque ela é muito grande, então ela requer muitos nutrientes do solo. Então, o solo de florestas grandes costuma ser muito pobre. Então, tem muita gente que acha que o solo da Amazônia é rico em nutrientes. Na real, o solo da Amazônia é pobríssimo, tá? Mas por que que ele é pobre? Ele é pobre porque a gente quase tira todos os recursos desse meio, tá? Para que essa floresta se mantenha viva, para que ela sobreviva, beleza? Então, por isso que o solo da Amazônia é pobre. Ah, mas como é que uma nova planta nasce? Ah, porque uma outra grande morreu, decompôs. Então, houve uma sobra, né? E essa sobra vai ser utilizada para uma outra crescer. Então, é basicamente isso, tá? Outra coisa, a estabilidade do ambiente, ela é muito maior aqui no clímax, justamente porque você sabe que lá na ESSESI
era muito exposto o ambiente, o solo, agora o solo já não é exposto. É uma camada de vida ali em cima, protegendo todos os outros. Então a exposição é bem menor e isso facilita a sobrevivência dos animais de uma maneira geral. Bom, desde das séries, a gente já encontrava heterótrofos, né, seres heterótrofos. Mas aqui, na comunidade Clímax, é onde você vai ter a maior quantidade de heterótrofos, né, ajudando a consumir os autotróficos e outros heterotróficos para poder regular a população interna da floresta. Tá? E aí, o que vale dizer nesse processo da produtividade líquida ser igual a zero é que antigamente as pessoas falavam que a Amazônia não podia ser destruída porque ela era pulmão do mundo. E assim, a Amazônia não tem que ser destruída, ok, mas ela não é pulmão do mundo, porque todo o oxigênio que ela produz, ela consome, né? Se você pensa que a ppl é zero, ou seja, tudo que ela produziu ela está consumindo, o oxigênio é um deles, né? É um desses elementos que é produzido. Então, tudo que é produzido pela floresta durante a manhã, né, durante o processo fotossintético, ele é consumido durante a noite. Então, o pulmão do mundo, na verdade, são as cianobactérias, são as algas azuis. E aqui é uma imagem justamente para a gente poder ver esse processo, tá? O processo aonde a gente tem a degradação das rochas, formação de solo, as plantas se desenvolvem aqui, tá? E a gente já tinha visto isso, né? Então, a biodiversidade, por exemplo, ela vai aumentando conforme a sucessão ocorre. A população vai aumentando conforme a sucessão acontece. E a biomassa é a mesma coisa, é a quantidade de matéria orgânica presente naquele extrato de solo, né? Então, quanto maior a floresta, maior a biomassa. É maior a quantidade de matéria orgânica que compõe essa floresta, é isso. Até aqui, tranquilo? Show. Bom, então a gente tem aqui aumento da produtividade bruta ao longo da sucessão, aumento do consumo, diminuição da produtividade líquida, aumento da biomassa, tudo que eu falei no slide anterior, tá? Aumento da diversidade de espécies e nichos ecológicos, assim como a competição e as cadeias alimentares. Então, se eu tenho uma cadeia alimentar muito grande, eu posso dizer para vocês que provavelmente eu estou numa floresta tropical, com alta biodiversidade. Se eu estou te colocando uma cadeia alimentar muito limitada, eu posso estar te mostrando que o ambiente, né, te induzindo a pensar que o ambiente que você está trabalhando é um ambiente com baixa biodiversidade. E aí, esses termos aqui caem em prova, tá? Tanto pública quanto particular, que é a produtividade bruta, que é aquilo que o organismo produz, né? E isso acontece através do processo fotossintético, né? Porque o heterotrófico, você sabe que não pode produzir essas coisas. E ele consome dos outros. E a produtividade líquida é o quê? É a subtração do que foi produzido menos o que ele gastou. E o que ele gastou é respiração celular, tá? Então, esse R aqui é de respiração celular. Bom, então, resumindo, a gente tem excese, série e clímax, tá? A produtividade bruta é o primeiro item, ele vai aumentando conforme você passa a sucessão. A produtividade líquida é o inverso, então ela é muito grande no início e depois ela diminui. Lembrando que a líquida, né, é a subtração da bruta menos a respiração. A biomassa e a biodiversidade são diretamente proporcionais e se elevam também ao longo da sucessão. Então, esse é só um resumo para vocês estudarem depois com calma. Já na 14, no slide 14, essa imagem é interessante para vocês verem uma coisa que isso já caiu na prova do Enem, isso já caiu na UERJ, isso já caiu na Souza. Conforme você vai passando pela sucessão, você vai diminuindo a variabilidade das condições ambientais. Ou seja, fica mais estável.
né? E no início era mais instável. Só que, em compensação, a complexidade no início é quase nula e no final ela é bem extensa. Então, essa comparação da variabilidade com a complexidade estrutural, ela pode ser usada, né? O que leva, o que acontece ao longo da sucessão que seja um aumento, né, no final, e uma outra característica que, conforme você vai passando na sucessão, ela vai diminuindo. Então, você tem que saber esses dois fatores aí, né? No caso, o que vai diminuindo é a variabilidade das condições ambientais e o que vai aumentando é a complexidade dos organismos. Bom, se você entendeu tudo isso, o que eu preciso fazer agora é classificar a sucessão ecológica em primária e secundária. A primária é a sucessão ecológica que acontece aonde não tem nenhum organismo vivo ali, tá? Então, isso faz com que a gente tenha um processo muito mais lento, um processo com uma capacidade de geração de biodiversidade absurda, tá? E é o exemplo da floresta amazônica, por exemplo. É o exemplo da Mata Atlântica. Então, para você conseguir chegar no auge que você tem hoje, né, desconsiderando o desmatamento, essas coisas, quantos anos foram necessários para que a gente chegasse nessa etapa? Milhões de anos, né? Então, ela veio do nada, ela veio de uma rocha e está aí. Então, isso é chamado de sucessão primária. Então, um exemplo aqui, você tem uma rocha, e aí vem comunidade pioneira, série, até chegar ao clímax. Isso pode acontecer no ambiente aquático também, tá? E aí você começa a ter decomposição ali dos organismos, vai cada vez mais utilizando essa água, né? E aí você pode acabar tendo ali a formação de um novo ambiente por conta disso. Então aqui eu teria o clímax desse processo. Esse exemplo que eu estou dando para vocês com imagem já foi questão de prova, já caiu isso. Agora eu não estou lembrando em qual prova que foi, mas caiu. Pois se eu lembrar, eu aviso a vocês, ou se tiver numa listinha de exercícios, pode ser que esteja lá na lista de exercícios de vocês. E aí vem a sucessão secundária. A sucessão secundária, ela é, assim, se você for comparar com a primária, a diferença dela é que já houve uma sucessão antes dela. Tipo, por exemplo, você chegou no ambiente e houve um desmatamento, né? E aí você ainda tem, digamos que ali você já teve, né, uma colonização e agora você vai recolonizar. Então isso a gente chama de sucessão secundária. Digamos que um local foi inundado e agora ele vai sofrer uma sucessão em cima daquela que já estava tendo antes. Então isso é chamado de sucessão secundária. Geralmente acontece por ações antrópicas, né? Quando o homem vai lá e modifica o meio, mas pode também ocorrer por ações naturais, né? Então, é basicamente isso. Agora, o que eu lembro disso cair em vestibular é assim, uma sucessão ecológica secundária, ela nunca vai gerar a mesma biodiversidade, alcançar o mesmo nível de espécies, né, que havia anteriormente. Então, o que é perdido nunca costuma voltar aos 100%. Você tem uma sucessão secundária? Tem, ok, mas com uma biodiversidade mais baixa. Tá? Ela tende a demorar menos, mas ela não recompõe da mesma forma que a primária. Isso é uma coisa interessante que vocês deveriam saber. Então, tem alguns exemplos ali, né? Campos abandonados, áreas destruídas por queimadas, desmatamento, inundação, assim por diante. Beleza? Essa aula é muito simples, tá? Então, assim, a gente só tem mais um slide aqui para mostrar isso. Então, eu preciso agora que vocês coloquem dúvidas. Se caso houver, alguém tem alguma dúvida? Todos estão aí participando.
Jorge, ok. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto eu deixo vocês se manifestarem, eu queria dizer que os exercícios, né, já estão na apostila. Queria que vocês tentassem fazer esses exercícios, tá? Eu tirei alguns momentos aí da semana para a gente poder fazer isso. Então vão ter alguns encontros aonde eu pretendo, tá, fazer os exercícios com vocês. Lembrando que tem oficina já essa semana, né? Então vocês já vão poder estar exercitando isso com a Kemily também. Mas eu queria deixar aberto, tá? Esses exercícios para vocês fazerem aí, terem os 30 exercícios para poderem focar e não ter dúvidas, ou ter dúvidas, que é muito bom também, né? Para poder tirar com a Kemily comigo. Eu estou à disposição lá no WhatsApp, tá? E podem falar, me chamar, tentei fazer os exercícios aí. E é isso. E aí, quando a gente tiver um encontro, eu tiro dúvidas desses que vocês possam vir a ter e de outros más que a gente venha a fazer. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Então, é isso, meninos. Essa aula é um pouquinho mais curta, tá? Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. Tentem fazer os exercícios, usem esse tempo aí para poder exercitar, não perder o que eu acabei de falar e ter as dúvidas para poder a gente conseguir errar o mínimo possível esse tipo de questão, tá? Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Até semana que vem.